e que separaram as crianças. Eles nunca mais vão se ver. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo jóia. Hoje eu tô indo comprar um negócio que já há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, o meu amigo Carlos, do canal Brasileiros no Japão, falou assim: Aki, aí no Japão tem uma batata doce que ela é assada na pedra quente e é uma delícia. Eu queria muito que você um dia mostrasse. Então, Carlos, essa batata doce não é sempre que tem. E agora eles estão colocando no mercado que eu vou sempre. E hoje eu resolvi, vou levar vocês lá comigo e vou mostrar essa batata doce que realmente, meu povo, é uma delícia. Eu não sei qual é o segredo dessa batata, mas ela vai ali, olha, assando, mas muito lentamente, na pedra quente. E ela vai liberando o doce da batata e ela fica concentrada toda no meio. Eu vou lá comprar, vou mostrar e hoje nós vamos fazer uma caminhada porque eu quero conversar com vocês. Coisas que estão acontecendo e é um assunto assim meio delicado, sabe? É delicado. E eu resolvi fazer esse vídeo porque, conversando com um amigo japonês, né? Eu tenho muitos amigos no meu ambiente de trabalho e converso muito com todos eles. E, sei lá, sem querer conversando, ele me contou um pouquinho da história da vida dele e eu achei bem interessante contar para vocês o que acontece, né? É uma coisa um pouco atípica para nós brasileiros, porque é outra cultura, né? É outra cultura, mas eu quero falar sobre isso hoje. Vou contar uma coisa muito chata que aconteceu no Japão há no mês passado, né? Exatamente, ao mês passado, que repercutiu aqui todo o Japão. Foi um assunto muito triste, mas que eu vou contar para vocês tudinho. Mas antes eu vou lá buscar a batata doce. Aguardem. Nós estamos na época das azaleias e olha só, é azaleia para tudo que é canto. Coisa mais linda. Olha só como estão floridas. Já tô chegando aqui no mercado. Olha só que maravilha. Hoje tá um dia muito ruim porque tá ventando, gente. Então se o som estiver atrapalhando aí, vocês me desculpem, tá? Eu vou agora aqui. Tô chegando no mercado e vamos ver se tem a batata. Ô, barulheiro. Ô, tem a batata. Olha aqui. Olha. Ó. É essa batata aqui, olha. Tá vendo? Ela na pedra. Eu vou pegar uma aqui. Vou lá pagar. E nós vamos comer juntos. Olha aqui como é que é. É na pedra. E ela fica aqui esquentando, mas ela é assada na pedra. Eu vou lá pagar. Eu vou sentar em algum lugar para mostrar para vocês como que é por dentro. Bora! Já comprei a minha batata e vou procurar um lugar para me sentar, comer a batata em homenagem ao meu amigo Carlos. Vão lá conhecer o canal dele, um canal excelente, Brasileiros no Japão. Vou deixar linkado o canal dele nas descrições, vão lá. Então, você que de repente tem saudade de alguma coisa aqui no Japão, já morou aqui, tem saudade, comenta, se tiver ao meu alcance, eu vou fazer, né, um vídeo. Acho que o Carlos vai ficar surpreso, porque acho que ele nem imaginou que eu fosse fazer o vídeo mostrando a batata doce assada na pedra. E é uma delícia, gente, é uma delícia. A batata é de excelente qualidade. E ela é, assim, eu vou abrir para vocês, depois vocês vão ver. Mas o assunto não é a batata, tá? A batata só veio assim na ideia mesmo de trazer o pedido do meu amigo. Mas o que eu vou falar hoje, gente, é que essa semana eu tava conversando com um amigo meu, né? É amigo de trabalho. E a gente tava falando porque tá vindo aí o feriado, um feriado longo. Eu vou ter 8 dias de folga.
semana que vem. E eu falei assim, conversando com ele, eu falei, o que você vai fazer no feriado? Você vai sair com a família? Ele falou, não, eu sou separado. Eu falei, é mesmo, você é separado? Ele falou, sou separado. Eu falei, você tem filhos? Ele falou, tenho 2 filhos, um casal. Eu falei, é mesmo? E aonde estão as crianças? Estão com você? Ele falou, não, já são adultos. E aí eu falei assim, é? Ele falou, quando eu me separei da minha esposa, os meus filhos foram com ela. E quando meu filho atingiu a maioridade, ele falou que queria vir morar comigo. E aí, ok, eu trouxe ele comigo. E ele mora, hoje ele tem 24 anos e ele mora comigo ainda. Eu falei, nossa, que legal. E a sua filha, você tem contato? Ele falou, não. Nunca mais a vi desde que nós nos separamos. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Ela que não quer te ver? Ele falou assim, é assim aqui no Japão, né? Do momento que se separam, dificilmente vai ter o encontro dos filhos com o pai. Ou no caso, se os filhos ficarem com o pai e a mãe se separar, ou com a mãe, né? Eu falei, nossa, que diferente, porque no Brasil não é assim, né? Eu falei, no Brasil existe a lei que vai deixar, né, a criança, ou sei lá, o adolescente, vão ficar um tempo com o pai, ou um tempo com a mãe, final de semana, sei lá, e vai do acordo de cada um, né? Mas é assim que funciona no Brasil. Aí, gente, olha isso aqui. Ai, desculpa. Deixa eu virar aqui. Olha que lindo. Olha isso. Isso é a primavera. Ai, gente, eu não posso ver uma flor. Olha essa flor, que diferente. Quem conhece? Que linda. Ai, desculpa, mas eu vejo flor e eu fico assim meio encantada. Aí, gente, ele falou assim que ele nunca mais viu a filha, né? E realmente isso é mesmo assim aqui, porque eu já conheci algumas pessoas que se separaram, japoneses, e que separaram as crianças. E aí eles nunca mais vão se ver. Vocês entendem como que funciona aqui a separação? As crianças ficam separadas, os irmãos se separam por decreto dos pais que resolveram se separar por algum motivo. A criança tem que chamar o padrasto ou a madrasta de pai e mãe, né? E não é assim a vontade dela, né? É obrigação. Ela passa a ter que chamar de otosan e okasan, mãe e pai. Quando se separam, né? E tem um padrasto ou uma madrasta, tem que chamar de pai e mãe, né? Eu acho assim, pra minha cultura, um absurdo. Mas para a cultura dos japoneses isso é normal. Eles se separarem e vivem uma outra vida com uma outra família. Às vezes são muito felizes ou às vezes não. Como eu vou contar para vocês a história de uma criança, né? Que mais lá para frente eu vou contar para vocês, agora não. Mas que eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês como que funciona aqui, né? Como que é quando os pais se separam. É para nós incabível, né? Para nós é assim uma situação absurda. E aqui eu quero mostrar para vocês as azaleias, agora mudando de assunto, porque eu quis fazer esse caminho aqui para mostrar esse absurdo para vocês. Presta atenção. Olha isso aqui, se tem cabimento, tamanha beleza. Agora estamos na época das azaleias e elas explodem pela rua, por todos os cantos. E lindo, 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 né? Olha o detalhe. Uma belezinha. Comenta se vocês gostam de azaleias. Elas são maravilhosas aqui no Japão, viu, gente? Eu acho que elas gostam do clima. Olha isso. Lindo, né? Olha só.
arrumei um cantinho gostoso aqui, bem debaixo dessa árvore aqui, para eu degustar. Estão me vendo? Pois é, então eu trouxe aqui a minha batata. Nossa, ela tá suada. Tá suada, meu povo, porque olha o tamanho dessa Carlos, meu amigo Carlos. Olha o tamanho dessa batata, meu amigo. É essa aqui que você falou que queria provar, que morre de saudade? Pois é, olha, a casca dela fica parecendo um papel, ó. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha como ela fica úmida. Dá uma olhada. Vocês estão vendo? Ó, eu vou partir ela, ó. Olha, a abelha já veio aqui. A abelhuda já veio aqui. Olha isso. Ó. Se tem cabimento, Carlos? Me diz, amigo. Olha isso aqui. Ó. Dá licença. Nossa. Não tenho o que dizer. Só degustar. Ó. Ela fica muito, mas muito úmida por dentro. Se vocês conseguem enxergar a umidade disso, é puro açúcar. E é o açúcar da batata, nada mais. Ela se autocarameliza, sabe, por dentro. Comenta se você já veio aqui pro Japão, se você já comeu essa batata assada na pedra. Por favor, eu vou querer muito saber. E se você nunca provou, experimenta fazer isso aí no Brasil. Pega a batata. Eu não sei o que eles fazem, porque ela não fica queimada, sabe? Eu acho que eles deixam ela marinando por muito tempo. Na pedra quente. E ó, como ela fica, meu povo. Isso é dos deuses, de verdade. Eu nunca na minha vida comi uma batata doce tão gostosa como essa. Nunca. E comenta, Carlos, comenta. Se não é verdade que essa é a melhor batata doce do mundo. Olha isso. Estão enxergando? A umidade dela é por toda a batata, toda. Desde dentro até o lado de fora. E a casca, ela fica parecendo um papel. Ela protege, sabe? Ela protege a parte de dentro. Então ela vai marinando muito lentamente. É uma delícia, é uma delícia. Provem na oportunidade, gente, provem. E eu tô aqui, nessa paz, nessa pracinha, nesse ventinho gostoso que tá, ó, nessa brisa boa. E já já eu vou levar vocês para ver a outra cerejeira que agora ela está florindo, que é a Kanzan Sakura, e continuar a falar para vocês sobre esse assunto tão delicado, né? E justamente aconteceu uma coisa muito chata com uma criança e tem muito a ver com isso que eu tô falando sobre separação, sobre padrasto, sobre separar a criança do pai, sabe? Então é um Japão que de repente protege e ao mesmo tempo desprotege as crianças, né? É uma coisa muito doida. Mas vou continuar a comer a minha batata aqui e depois levo vocês para continuar a conversa, tá bom, meu povo? Até já! Tô aqui na Avenida das Cerejeiras e olha como estão aqui as árvores da cerejeira. Agora acabaram a floração delas e vai começar uma outra flor de cerejeira que se chama Kanzan Sakura. Eu sei de uma árvore belíssima que tem aqui e já vou mostrar para vocês verem. Mas está assim. Acabaram as flores e o que vem agora é uma sombra maravilhosa que no verão quente do Japão todos vêm fazer caminhada aqui porque é muito fresquinho. Essas cerejeiras dão uma sombra maravilhosa. E daquilo que eu disse para vocês
sobre a separação aqui, né? Como que funciona, né? Então, para nós que vivemos aí no Brasil, que a gente tem um cuidado muito grande com o mental das crianças, né? Então, a separação sempre é uma situação complicada, ainda mais se são crianças pequenas, né? De entender o porquê que os pais estão se separando. E ainda mais viver assim essa situação de ter que chamar uma outra pessoa de pai, apesar que aqui eles já crescem assim nessa cultura, então eles nem sofrem tanto, sofreriam muito se fosse como nós do Ocidente, né? E ter que de repente chamar um padrasto que chamaria de tio, chamar de pai, né? Porque o pai, se o pai é aquele pai dedicado, é um título único. Não pode ser dado assim com facilidade para outra pessoa, né? Isso no meu conceito. Eu acho que o pai é um só, né? É o único, foi o que te deu a vida, né? Seja ele o que for, mas pai é um só. Então eu acho que é tudo muito diferente para nós. Então muita gente vai falar assim, nossa, que absurdo isso, né? Onde já se viu? Não, fora de cogitação, mas é da cultura deles. Então a cultura deles é essa. Mas assim, para mim é incabível, né? Você se separar e você ter que chamar o seu padrasto de pai, né? Separar seu irmão, que é mais duro ainda. Eu conheci uma pessoa, uma japonesa, inclusive o menino era amigo do meu filho. Ela tinha um casal de filhos, tá? A menina ficou com a mãe e o menino ficou com o pai, né? E eles nunca mais vão se ver. Nunca mais vão se ver, tá? Pode existir sim aquele pai que vamos manter o contato, né? Não, isso é importante para a criança, são irmãos, ter esse contato. Mas eu vou dizer para vocês que a maioria realmente se afasta. Tanto o pai se afasta dos filhos, ou a mãe, assim como os irmãos se afastam um do outro e vivem uma outra vida com outra família, né? Isso por decisão do pai ou da mãe, seja de quem for, que não foi escolha dos filhos, né? Eu acho isso muito triste, para mim incabível. Eu que tenho o meu filho aqui, que tenho as minhas meninas, netas que são gêmeas, Deus me livre. Se um dia, Deus me livre, eles se separarem, né? E eles decidirem separar as meninas, eu não olho para a cara deles nunca mais. E isso eu já disse para os dois, tanto para o pai como para a mãe. Se um dia vocês resolverem se separar, ou minha nora levar minhas meninas e nunca mais trazê-las para me ver, ou então os dois resolverem que vão separar as irmãs, cada uma vai para um lado, eu juro que de zero dos dois, eu nunca mais vou querer saber de nenhum deles, porque para mim é totalmente fora da realidade. Eu já deixei isso bem claro pro meu filho, ele sabe que por mais que, graças a Deus, eles estejam bem, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas se de repente vier a acontecer alguma coisa nesse sentido, tudo bem, a gente não pode exigir que eles vivam juntos, mas que eu não vou aceitar a separação das meninas. Eu não vou aceitar que elas deixem de me visitar, né? Então, quer dizer, a minha cultura é outra e eles vão ter que respeitar, porque as meninas fazem parte da minha cultura também, não só da cultura japonesa. Então, isso eu já deixei bem claro para eles, tanto para o pai como para a mãe, né? A gente não sabe o futuro, mas se acontecer alguma coisa, nunca separem as meninas e nunca deixem de trazê-las aqui para nos visitar. Porque se isso acontecer de verdade, eu deserdo dos dois. Deserdo do coração, entendeu? Porque financeiramente eu não tenho nada, mas deserdo do coração. Então, diante a cultura do Japão, a gente entende que a gente tem que respeitar muita coisa daqui, né? Mas como a minha família se agregou à cultura japonesa quase 100%, existem limites também, né?
pela minha cultura. Então, assim como eu respeito a cultura japonesa, também quero que a parte da família japonesa respeite a minha cultura também. Então, essa parte é a única parte que me preocupa, né? Se de repente vierem se separar, não afastarem a gente das meninas e nem separarem elas, né? Isso eu não quero, não. Olha só, não tem mais cerejeiras, acabou. Não tem. Mas nós temos isso aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a Kanzan Sakura. Olha se tem cabimento. Se não é a coisa mais linda do mundo, ela está mankai e parece uma rosa. Olha ela de pertinho. Ó. Em uma única pétala, ela junta de 20 a 50 pétalas. Olha a delicadeza disso. E ela tá muito carregada. E eu fiz uma pesquisa, diz que existem mais de 100 espécies de cerejeiras em todo o Japão. Então não é só aquelas de 5 pétalas que é tão conhecida, né? Que ó, já caiu tudo. Não tem mais nada. Olha que coisa linda! Lindo, né? E eu tô aqui na minha caminhada rotineira para conversar com vocês sobre o que está acontecendo no Japão atualmente. Tivemos um caso muito triste, mas assim que abalou toda a população aqui no Japão, né? E um caso que é assim muito comum, não só aí no Brasil, como aqui no Japão. E assim, né? São casos comuns que acontecem, né? Mas que eu vou dizer para vocês que no Japão, meu povo, a polícia atua de uma maneira exemplar, sabe? Sei lá, um dos motivos que me faz ainda me manter aqui é a segurança, é a saúde, é a educação, que são os 3 fatores essenciais num país para que ele se desenvolva, para que ele dê dignidade, né, à população. São esses 3 fatores importantíssimos. E a segurança aqui, ela é assim exemplar, né? Então não é porque é um filho de um político, ou porque é um filho de um artista, ou porque é um filho de uma pessoa muito conhecida que eles vão dar atendimento ou dar atenção especial. Então, se é um cidadão comum, vai ter a atenção merecida, né? E no fim do mês passado, no dia 23 de março, uma criança desapareceu, né? E como é importante você ter a atuação da escola, é muito importante quando acontece um desaparecimento de uma criança. Por quê? Porque na escola a professora vai ver que o aluno não veio. E o que ela vai fazer? O aluno não veio, ela vai levar para a diretoria, para a secretaria, tal, o aluno não está presente. E ela não teve nenhuma ligação dos pais para dizer, ou da secretaria comunicando que aquela criança não iria para a escola. Então, o que a escola vai fazer? Vai entrar em contato com os pais e vai perguntar: fulaninho não veio, o que aconteceu com ele?
Pois bem, o menininho de 11 anos que cursava a quinta série do ensino fundamental, nesse dia não compareceu à escola. Então entraram em contato com o pai, padrasto, né? E falaram assim: olha, o menino não veio, o que aconteceu, né? Ele: não, mas eu deixei ele na escola hoje. Pois muito bem, quando foi dito que o pai deixou, né? Já entraram em contato com a polícia para a polícia averiguar o que aconteceu. Pois 3 semanas de buscas incessantes atrás do menino. Não sei quantos policiais atuando na busca, inclusive o padrasto também ajudando na busca, né? E quando foi essa semana, depois de 3 semanas, descobriram que quem tirou a vida do menino foi o padrasto. E ninguém sabe o motivo ainda, mas vão descobrir. Então, ficou todo mundo na expectativa, porque a mídia, né? A mídia também foi muito importante. A mídia ficou em cima também, querendo respostas. E assim sucessivamente a população também cobrava respostas do que aconteceu com esse menino. E infelizmente foi encontrado sem vida. A pessoa que fez isso, ela simplesmente abandonou o corpo sem justificativa. Um rapaz de 30 e poucos anos, 37 anos, recém-casado com a mãe do menino. E ninguém sabe o porquê. Por que ele fez isso? O que levou ele a fazer tamanha crueldade, né? Mas aí que eu digo, né? Que aí no caso, foram 3 semanas da mídia só falando sobre isso. E ela continua falando só sobre isso. Então não é o primeiro caso, né? E infelizmente nem vai ser o último, porque acontece muito aqui no Japão, muito, né? Assim como acontece aí no Brasil também, né? A gente ouve muitos casos, desaparecimentos, e quando encontra já está sem vida, né? E o que leva a pessoa a fazer isso, sei lá, são pessoas doentes, né? Ou excessivamente narcisistas, que às vezes fazem a pessoa a cometer uma atrocidade dessa. Mas que eu quero vir dizer para vocês é que o Japão realmente ele busca a resposta, sabe, para as famílias. E foram uma busca assim que a gente ia acompanhando todos os dias no noticiário e via que eles estavam ali, sabe, em rios como esse que eu tô aqui hoje, sabe, com os pauzinhos ali no meio das moitas, buscando, né, todos os dias. Durante 3 semanas, todos os dias eles estavam vasculhando. Encontraram a mochila do menino, né, a 3 quilômetros da escola. Depois, a 6 quilômetros da escola, encontraram um par de tênis que ele usava, até chegarem no corpo da criança, né? Então é triste, mas que chegam a um resultado, chegam até a pessoa que cometeu esse ato, né? Imperdoável, né? Tirar a vida de uma criança que está começando a sua vida, né? E é assim triste, né? A gente que tem filhos, a gente que tem netos, a gente encarar uma situação como essa, mas que quando você ouve dizer sumiu, você sabe que a polícia vai encontrar. Então eles não arquivam de jeito nenhum uma situação como essa. Tanto que teve um caso muito
complicado de ser desvendado, que foi também de uma menininha, né, também em idade escolar, e ela foi encontrado os restos dela, né, depois de 3 anos. Agora, eu não sei dizer para vocês, porque eu não entrei a fundo nesse caso, né, se encontraram a pessoa que fez isso, né, mas eles encontraram os restos dela na província de Yamanashi, né? E encontraram. Então, quer dizer, eles buscam mesmo depois de anos. Eles vão atrás, né? Eles não abandonam de jeito nenhum a causa e vão atrás e fazem justiça pela vítima, né? Então é tão importante isso, você entender que um país ele atua seriamente, então eles não estão ali, não são profissionais que só treinaram e estão ganhando o seu salário, né? Eles realmente põem a mão na massa, vão atrás e mostram para que estão fazendo, para que escolheram essa profissão, né? Teve um outro caso também, né? Também foi um padrasto que foi querer punir a criança. Foi esse ano isso. E na época de inverno muito frio. E pegou a criança para castigar ela e levou para as montanhas e largou ela lá, né? E aí a polícia perguntou. E a criança, desesperada, foi buscar ajuda, foi para o meio da avenida pedir ajuda, né? E o que aconteceu com essa pessoa? Foi presa, né? Como é que vai punir uma criança, independentemente de ter feito alguma arte, de abandonar ela nas montanhas no inverno? Que loucura é essa, né? Então existem casos bizarros, né? Assim como tem aí também, a gente sabe que tem vários casos, né? Vários casos. Isso é uma coisa muito comum, não só aqui no Japão, mas como aí no Brasil também a gente sabe de casos, né? Absurdos, mas que muitas vezes o caso é arquivado porque a pessoa fala assim, não tem como descobrir, né? E aí os parentes ficam à mercê da resposta, sem saber o que aconteceu com o parente, né? E fica por isso mesmo, porque é arquivado, né? Tem um prazo lá e arquivam. E aqui no Japão isso não acontece. Aqui é tudo muito levado a sério, né? Então, esse caso, né, desse menino caiu como uma bomba, sabe? Porque se a mídia não tivesse colocado tudo isso em pauta, né, ninguém ia saber, e se soubesse ia ser um caso vago aqui e ali, mas a mídia estava todos os dias. Então, olha só a importância da escola, que entrou em contato com os pais para saber o que houve, e em seguida entrou em contato com a polícia, porque do momento que o menino saiu de casa para ir para a escola e não chegou, é responsabilidade da escola, né? A criança não é responsabilidade só dos pais. Então a escola entra em contato com a polícia automaticamente, depois que entrou em contato com os pais e a criança não apareceu, né, na escola. Então é um trabalho muito importante em conjunto. E aí em seguida a mídia ficou todos os dias ali, né, cobrando respostas e acompanhando o trabalho da polícia, né? E a gente via que a polícia realmente estava fazendo seu trabalho, empenhada na situação, né? Então é assim, sabe? O que me mantém aqui nesse país ainda, gente, de verdade, é a segurança, é a saúde, é a educação.
hoje eu tive meu retorno lá no ortopedista, né? E por falar nisso, tá tudo muito bem. Ele já vai tirar a tala semana que vem, né? Já vai fazer um mês. Ele falou: como você tá? Eu falei: eu tô bem, não tá doendo muito mais, né? Eu acho que o remédio também, eu acho que nem precisa mais, porque eu não sinto mais dor, só tá um pouquinho inchado, né? Ele falou: ah, então tá, mês que vem nós vamos, semana que vem nós vamos dar uma olhada, e se tiver tudo bem, aí nós vamos enfaixar, nós vamos tirar a tala. Eu já tô indo já há 3 semanas nesse ortopedista, muito bom. As enfermeiras, queridas demais, demais. Elas vêm, elas conversam, sabe? Elas descontraem, são sorridentes. Eu, de verdade, não tenho o que falar sobre o atendimento em clínicas e hospitais aqui no Japão. Eu sei de muita gente que reclama, sabe? Ai, fui mal atendida, ai, foram grosseiros. Eu não posso falar isso, porque até hoje, de verdade, eu nunca fui mal atendida. Nunca. Né? Eu acho assim, depende muito de como você entra dentro de uma clínica e vai conversar, né? Às vezes você não sabe falar o japonês e você depende de um tradutor e intérprete, né? Como é que essa pessoa vai passar para o médico sobre a sua situação, né? Então, depende muito de como você vai entrar em contato com o médico ou com as enfermeiras. Se você for educado, com certeza elas vão te retribuir essa boa educação. Se você for grosseiro e impaciente, com certeza elas vão ser taxativas, ou até o médico também, né? O médico aqui, ele não gosta de ser orientado. Ele é que te orienta. Então isso já é uma coisa que o médico aqui não gosta de, que você chega e fala assim: olha, eu quero uma injeção assim, 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 ou então eu quero que você continue a me enfaixar aqui, porque eu acho que você precisa ser orientado, sabe? O médico não gosta. Eu acho que nenhum médico, né? Acho que até mesmo aí no Brasil, acho que nenhum médico gosta que você chegue e fique orientando ele do que você deve fazer, né? Então é isso, meu povo, o vídeo de hoje é esse. Eu queria contar muito o que está acontecendo aqui, né? Que foi uma notícia realmente muito triste. A gente tinha esperança, né? Que o menininho tivesse com vida, mas infelizmente não. Mas são coisas que acontecem aqui, né? É frequente mesmo, né? A situação de sumiços, né? Sumiços por algum motivo. Mas aqui as pessoas são justiçadas, né? Então as famílias não ficam sem respostas. Graças a Deus, a justiça vai ser feita, e vou dizer para vocês que a pessoa que fez isso com o menino vai pagar duras penas, porque a prisão no Japão não é brincadeira, não é brincadeira, tá? Então não existe aquele negócio de saidinhas de Dia das Mães, não existe aquele negócio de boas condutas durante os anos, então vai ter direito de sair da cadeia, não. Então, se a pena dele for uma prisão perpétua, ele vai penar o resto da vida na cadeia, sem poder abrir a boca com ninguém, não vai fazer amizade, não vai ter conversa, ele vai entrar mudo e sair calado, né? Sair calado. Então, muitas pessoas dizem, né? Já assisti muitas reportagens de pessoas que passaram por situações de estarem presas aqui no Japão e falam, né? Eu preferia que me levassem, né? Que Papai do Céu me levasse, mas que não me deixasse preso aqui nesse país, porque é insuportável. Então, realmente, as pessoas preferem partir dessa do que viver presas, porque realmente diz que é insuportável.
você fica com o mental totalmente abalado, né? Mas você está pagando pelo que você fez e ali você pensa, mas pensa muito no que você fez de errado, né? Então eu acho que são coisas que deveriam ser feitas no mundo todo, né? Não tem banho de sol, não tem nada, você simplesmente fica ali, pagando pelo que você fez, no silêncio absoluto, né? Então, coisas no Japão que eu admiro de verdade. Então, é a saúde, é a educação e é a segurança, né? Estou aqui hoje, na minha tranquilidade, ando por esse mundão de meu Deus aqui, onde não tem quase pessoas andando, e eu sei que eu tô segura, né? Posso não estar se encontrar com um doido, porque tem doido aqui, né? Que nem esse rapaz que fez isso, você olha pra ele é uma pessoa normal, né? Ele é um japonês normal, só que esconde dentro dele um monstro. As pessoas da empresa falaram, nossa, não dá pra acreditar, porque ele era uma pessoa extremamente calma, né? E aí é o medo, né? Porque você olha para uma pessoa calma e ele esconde dentro dele um comportamento monstruoso. Então a gente tem que ficar alerta, assim, né? Observar muitas pessoas antes de se aproximar delas, né? E buscar sempre a nossa segurança. E tô aqui no Japão, mas tô sempre de olho na minha segurança, na minha saúde e querendo sempre o meu melhor e o melhor para minha família. Tá bom, meu povo? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? É um bate-papo. Não tem nada de especial, não tem um ambiente nada especial. É só um bate-papo de verdade. Porque eu queria muito conversar com vocês sobre o que acontece no Japão, sobre um assunto, que o assunto hoje é esse, infelizmente é um assunto chato, né? Mas que acontece. E me comenta, você é casado, é separado, tem enteados? Como é o seu convívio com seus enteados? Eu sei que tem muito padrasto e madrasta que são infinitamente melhores do que o pai ou uma mãe biológica. Se dão muito bem com seus enteados ou enteadas, né? Então, é muito relativo, né? De você ter a sorte ou o azar de encontrar uma pessoa, de repente, boa ou uma pessoa ruim na sua vida, né? Então, comenta como que é o seu convívio, se você é casado pela segunda vez, né? Se você tem enteados, como é o seu convívio com seus filhos adotivos. Então eu vou gostar muito de saber, tá bom, meu povo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom fim de semana. Espero que vocês tenham refletido sobre o assunto de hoje. Me conte sobre o que aconteceu, ou se você ouviu acontecer alguma coisa sobre um assunto desagradável como esse, né? Que de repente acontece diariamente, né? É muito comum acontecer esse tipo de coisa, infelizmente, mas que a segurança esteja sempre atuando, a polícia esteja sempre eficiente sobre todos os assuntos, né? Que diz respeito à nossa segurança. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Fui!